Vem comigo para mais uma edição do Sem Filtro, um espaço de debate, de ideias, com convidados jornalistas para falar de política, segurança pública, saúde mental, educação, cultura, arte, entre outros assuntos. Aqui comigo já estão presentes os jornalistas nesse formato online para o debate. E são eles, Aécio Mack, jornalista e radialista da Rádio Timbira, Amanda Couto, jornalista da Rádio Timbira, e Fábio Cabral, jornalista da TV Assembleia. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que estamos conectados com você também por nosso canal do YouTube, da TV UFMA e das mídias sociais. E ressaltamos que esse programa respeita todas as normas sanitárias e que as duas pessoas presentes aqui no estúdio já tomaram a segunda dose da vacina. Bom, o suicídio tem sido considerado um grande problema da saúde pública, um tema complexo e que tem crescido em todo o mundo, de modo mais acentuado entre os jovens. E para fazer este debate, temos hoje a nossa entrevistada, a promotora de justiça Cristiane Lago. E antes do debate, a gente vai conhecer um pouco sobre a sua trajetória e formação. Vamos lá! Cristiane Coelho Gomes Maia Lago nasceu em Carolina em dezembro de 1971. É casada e se graduou em Direito pela Universidade Federal do Maranhão. Dentre suas funções de destaque, é promotora de Justiça do Ministério Público do Maranhão. Possui especialização em Direito e Sociedade pela Universidade Federal de Santa Catarina e o título de Mestre em Direito Público pela Universidade Portucalense, a UPT, em Porto, Portugal. Cristiane é a autora dos livros Vida em Poesia e Drogas e Tribunal do Júri, uma análise da prevenção como política pública. Um estudo comparado entre o Brasil e Portugal no ano de 2019. A professora, palestrante e poetisa é a convidada do programa Sem Filtro desta semana. Muito bom, eu quero novamente cumprimentar a todos e agradecer a participação do programa de hoje. Então, vou abrir esse debate com a primeira pergunta. O aumento do desemprego, dificuldades e relações precárias de trabalho são elementos decorrentes também da pandemia e que certamente influenciam o aumento dos casos de suicídio. Então, eu queria abrir este debate de hoje com uma avaliação da senhora para saber o papel do Estado, a exemplo do Judiciário, no enfrentamento deste tema com soluções conectadas ao contexto social. Boa tarde a todos, quero cumprimentar os jornalistas Fábio Cabral, Amanda Couto, Aécio Mack e você, Josi, muito obrigada pela oportunidade de falar sobre um tema tão importante para todos. Suicídio. Em primeiro lugar, eu quero destacar que suicídio tem prevenção. Nós temos que deixar isso bem claro para a comunidade. Tem prevenção o evento suicídio. Portanto, a atuação dos órgãos, de todas as instituições, tanto da área pública quanto do setor privado, da sociedade civil, cada um de nós, enquanto pessoas físicas, tem um papel fundamental na prevenção ao suicídio. E nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, realmente, os fatores determinantes, os fatores que contribuem para os eventos de suicídios aumentaram. Como você acabou de falar, o desemprego, a desesperança, a falta de perspectiva no futuro, Nós estamos todos vivendo momentos de insegurança em todas as áreas, sem ter, assim, a expectativa de que acabe logo, de que ano que vem realmente nós estaremos livres, dessa situação da pandemia. Tudo isso tem afetado o emocional de todos. E vejam, uma das características que se deve observar em alguém que está predisposto ao ato do suicídio é o isolamento. É uma das características que todos os médicos dizem, orientam, que nós devemos observar. Observem, é um comportamento de alerta, o isolamento. E hoje nós somos orientados a termos um isolamento. Vejam como o isolamento, ele naturalmente já faz mal para o ser humano e agora nós fomos obrigados a nos isolarmos. E vejam que as características são diferentes. Muitos puderam se isolar no ambiente familiar, com marido, filhos, com pais, mas muitos precisaram se isolar realmente sozinhos. Isso agravou muito, Por isso que nós tivemos, de fato, um aumento no número de casos de suicídio. Vamos abrir esse debate. Aécio, vou começar com você, por favor. Eu vou começar com um assunto bem polêmico, que é a questão de religião. Inclusive, eu tenho falado muito isso nas minhas redes sociais,
Eu passei recentemente por um momento de ansiedade e depressão decorrente da partida da minha mãe, a morte da minha mãe no início do ano, e assim como eu, várias pessoas têm perdido alguém dentro desse momento de pandemia que a gente vive. As pessoas, elas estão, a cada dia que passa, vivenciando o coronavírus mais próximos de si. A gente está sentindo a dor, né, mais próximo. Como a gente fala que no início da pandemia eram números, eram pessoas, aconteceu na China. Eu lembro que em uma conversa com a Amanda na rádio, eu falei, não, Amanda, fica tranquilo que isso não vai chegar no Brasil. E a gente está hoje praticamente 2 anos vivendo nesse período de pandemia e várias pessoas já foram perdidas. Então, nesse momento de depressão, de ansiedade, onde eu passei, eu não senti vontade de tirar a minha vida. Mas a tristeza, o desânimo eram fatores que me tiravam, né, completamente do meu rumo. O isolamento era parte, né, desse momento. Eu já estava isolado dentro da minha casa, mas naquele momento eu ainda estava mais isolado e não queria receber ninguém, falar com ninguém. E nesse momento, que é o momento que a gente está passando pelo luto, é um momento muito complicado, onde a gente está passando por um momento onde vão ter várias etapas, né? Às vezes as pessoas querem padronizar o luto, mas o luto ele é individualizado e ele é um para cada pessoa. E dentro desse momento a gente entra no fator religião, onde as pessoas falam que depressão é falta de Deus. Na sua visão, Cristiane, como é que você enxerga o Setembro Amarelo, né, para esse fator de religião, onde as pessoas acham que a depressão ainda é falta de Deus, onde a depressão ainda é falta de amor, né? Na sua visão, Setembro Amarelo e a religião, como que a gente pode dialogar sobre isso? Perfeito. É um momento importante o Setembro Amarelo, porque é um momento de sensibilização da sociedade para um tema de saúde pública tão importante. É uma oportunidade de todos se voltarem para esse tema. Então, ele é muito importante só por isso, principalmente porque é o mês onde todos vão pensar sobre essa temática. A sensibilização da sociedade para esse tema é fundamental e os meios de comunicação têm um papel muito importante nisso. Vejamos, a religião, que você fez uma pergunta de que, se a religião, com relação à depressão, se isso é condenado, é falta de Deus, por isso que a pessoa adoece. Não, é um momento da gente desmistificar. A depressão não é falta de Deus, a depressão não é porque a pessoa congrega em igreja A, B ou C, ou tem determinada profissão de fé. Não, de forma alguma. Então, nós temos que aproveitar esse momento de Setembro Amarelo para desmistificar todos os mitos que envolvem o suicídio. O suicídio, ele é um fator complexo. Ele acontece em virtude de várias situações, não é só uma situação que leva a pessoa a cometer o suicídio. Ninguém jamais vai cometer o suicídio só porque terminou um relacionamento com o namorado, ou porque lá na sua igreja ele foi rejeitado por alguém, ou no ambiente familiar, ou na escola ele sofreu o bullying, ou em casa, qualquer tipo de preconceito, de forma alguma. É uma situação complexa que envolve vários fatores. Eu costumo dizer que é como o acidente de avião, que um avião ele nunca cai por um único motivo, todos nós sabemos disso. E é exatamente no evento suicídio acontece a mesma coisa, fazendo essa comparação para a população compreender. O suicídio é o resultado de vários processos. Sobretudo, é um adoecimento, a pessoa ali é o momento da pessoa externar uma dor muito forte que ela vem sofrendo, que é o adoecimento realmente da alma, que é ocasionado por várias situações. Não é a ausência de Deus. Agora, é bom que a gente deixe claro que a espiritualidade, ela ajuda tanto na prevenção como ajuda no tratamento. Isso também é importante, né? Porque para os fatores de proteção, como a gente costuma dizer, né, na área científica, os fatores de proteção são você estar inserido num ambiente familiar acolhedor, você ter relações sociais saudáveis, você exercitar práticas de exercício físico, alimentação saudável, ou seja, é algo completo, né? O ser humano ele é muito complexo. Então, são fatores de proteção. Ao mesmo tempo que a gente não pode dizer, porque isso não é verdade, que alguém tirou a sua vida porque ele não tinha Deus, estava com a ausência de Deus, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa dizer para a população que a espiritualidade é um fator de proteção. E que a pessoa que busca, né, desenvolver a sua espiritualidade, seja de que forma for, independente de religião, ela também está se protegendo do adoecimento emocional. É um fator de proteção. Amanda Couto, por favor.
Tudo bem, Josi? É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço esse convite do Sem Filtro, de estar participando de um debate tão importante sobre saúde mental. A gente costuma falar, né, que saúde é o tripé, o equilíbrio mente, corpo e espírito. E é justamente isso que a doutora Cristiane estava explicando para a gente. Se a gente não tiver esse equilíbrio de uma alimentação boa, de um acompanhamento, uma rede de apoio, a gente não consegue manter a cabeça em ordem. Quando a gente fala manter a cabeça em ordem, todos nós passamos por problemas, só que dificilmente, né, algumas pessoas conseguem superar. A gente precisa estar alerta. Eu queria que você explicasse para a gente, Cristiane, quais seriam esses principais sinais. A gente falou aqui que fatores novos estão sendo incorporados, né, a essas estatísticas, que as causas que levam ao suicídio, como o desemprego. Né? Hoje em dia a gente sabe que a economia, por conta da pandemia, a gente teve um agravamento da economia, muitos casos de desemprego. Então eu queria que você falasse dessas estatísticas, dos sinais, das causas de possíveis, né, suicídios, e também que falasse para a gente um pouquinho desses números, como é que está a situação no Maranhão. Hoje em dia a gente pode dizer que as doenças mentais, elas não são somente as causas de suicídio? Perfeito, realmente, não são só as doenças mentais, né? Inclusive, dentro nós temos uma cartilha elaborada com o apoio do Dr. Rui Palhano, né, do Instituto Rui Palhano, e a gente apresenta vários fatores que são denominados ali de fatores determinantes. Aí vem o aspecto mental, que é a questão da saúde mental, vem o aspecto psicológico, vem o aspecto social e vem o aspecto efetivamente de suicidabilidade, que ele chama de suicidabilidade, que é a questão hereditária, né, de quando já aconteceram episódios na família. Então, a gente tem que prestar atenção nesses fatores. Por isso que eu falei agora há pouco que é um evento complexo, né, e que não ocorre por uma causa só. Muitas vezes a pessoa está tendo, naquele momento da sua vida, um problema de desemprego, ao mesmo tempo, ele está passando por uma ansiedade, que já entra na categoria de adoecimento mental. É bom a gente deixar também claro isso para a população, que a doença mental não é só aquele que está internado numa clínica, né? Totalmente internado, mas o adoecimento mental, as doenças mentais, elas são várias, né? As doenças mentais é depressão, ansiedade, só como exemplo, né? Ansiedade, depressão, bipolar, pessoas bipolares. Então, vejamos, todos esses aspectos, eles contribuem, como eu falei agora, adoecimento mental, a questão do aspecto social, a pessoa está desempregada, ou a pessoa também está muito isolada. As pesquisas apontam, isso aqui é interessante para quem tem a sua família, né, constituída. Olha que interessante, os episódios de suicídio acontecem mais entre os solteiros. Entre os homens solteiros, já entrando na parte das estatísticas. Os homens são os que mais consumam suicídio. As mulheres tentam mais, né? Os índices mostram que as mulheres, elas tentam mais o suicídio e os homens é que alcançam, assim, a consumação do suicídio com números maiores. E a explicação é que, normalmente, os homens optam por meios extremistas, né, fatais, né? E as mulheres não, elas usam meios que têm a possibilidade de receber o socorro. Daí, os casos de tentativa entre as mulheres, os números serem maiores. E entre os homens, a consumação, infelizmente, ocorre um número bem maior. Fábio Cabral. Oi, Josi, obrigado primeiramente pelo convite, por estar participando mais uma vez aqui do Sem Filtro. Promotora Cristiane Lago, o suicídio é um tabu, né, para nós, jornalistas, para o trabalho do jornalismo de uma maneira geral. Minha pergunta é como que a gente deve informar sem necessariamente estimular o suicídio? Como é que você analisa o trabalho que a mídia faz sobre a cobertura desse tema e qual a melhor forma, quais as melhores formas de fazer esse trabalho com esse dever de informar, mas sem estimular a prática do suicídio? Muito bem. O Ministério Público do Estado do Maranhão é preocupado, né, com esse tema, com a forma que a mídia divulga os eventos, né, de suicídio. No ano de 2019, elaborou uma cartilha direcionada para a mídia, para os jornalistas. Naquele momento, em 2019, nós fizemos um café da manhã com toda a imprensa, convidamos, né, todos os representantes de TV, jornais, de mídias sociais,
e entregamos essa cartilha. E essa cartilha, ela traz muitas orientações ali, né? Pode ser acessada na página do Ministério Público, mas eu quero destacar aqui uma informação, uma orientação nessa cartilha que é a base de tudo. A mídia ela é muito importante em trabalhos como esse que nós estamos fazendo aqui, divulgando, falando sobre o tema, sobre os sinais de alertas, como prevenir, onde buscar ajuda, tudo isso é muito importante. A cobertura do episódio ela é cercada de cuidados, né? Porque você está lidando com a vida, com a individualidade das pessoas. Então, a abordagem ela tem que proteger ao máximo a individualidade daquela pessoa, noticiar o fato e aproveitar o momento para tratar daquelas situações que as pessoas superaram. Quantas pessoas passaram por momentos difíceis e superaram? A gente tem que aproveitar esse momento da divulgação. Aconteceu um suicídio, uma pessoa se suicidou, é importante que noticie que isso aconteceu. Infelizmente, é um fato, tem que ser noticiado. Mas você tem que aproveitar, a imprensa aproveitar esse fato, o evento de suicídio, ou a tentativa de suicídio, ou as autolesões, né, que a gente pode falar um pouquinho aqui também sobre isso, para falar dos casos de superação, das pessoas que procuraram ajuda e conseguiram superar a depressão, que a depressão tem cura, que o suicídio pode ser prevenido, que a ansiedade pode ser tratada, que todos nós passamos por isso, como foi dito inicialmente pelo Aécio. Todos nós passamos por isso, né? É bom deixar muito claro, porque as pessoas, quando estão sofrendo, elas pensam logo, primeiro, que só eu estou passando por isso, não é possível, tem algo diferente comigo. Não! Todos nós sentimos em determinado momento de nossas vidas, né? Isso é muito normal e a gente precisa saber aonde buscar ajuda, saber que existem profissionais multidisciplinares, psicólogos, terapeutas ocupacionais, o próprio serviço social, o médico psiquiatra. E você precisa buscar ajuda, não ter vergonha. Eu ouvi certa palestra que me marcou muito. A doença mental, o adoecimento mental, emocional, ele é como uma gripe, como um problema de diabetes, um problema cardíaco. Você tem que tratar. Você tem que tratar, não tem que ter vergonha disso. Isso não diminui ninguém, isso não torna ninguém diferente do outro, né? Você vai fazer um acompanhamento médico, vai passar por um período fazendo tratamento, vai ter um momento de alta e vai, se precisar, volta de novo, né? Nós somos assim, né? Nós precisamos ter esse acompanhamento médico. Então, a abordagem da mídia, ela é muito importante nesse formato aqui hoje. E na hora de fazer a cobertura do episódio, tentar expor o mínimo possível, tanto a vítima, porque a gente tem que chamar essa pessoa de vítima, isso também é muito importante, nós temos vítimas de suicídio, e não pessoas que tiraram a vida pelo suicídio, através do suicídio. Nós temos pessoas que são vítimas do suicídio. É interessante essa terminologia, né? Que a gente também tem que falar mais sobre isso para que passe a se tornar comum, né? Quando a gente diz assim, fulano se suicidou, isso não é bom. A gente deve dizer, fulano foi vítima de suicídio, porque ninguém quer tirar a própria vida. E com isso a gente fecha esse primeiro bloco. A nossa entrevistada de hoje é a promotora de justiça Cristiane Lago e a gente volta já já. Estamos de volta com o Sem Filtro e a nossa entrevistada de hoje é a promotora de justiça Cristiane Lago. Destaco aqui a participação desse time de jornalistas convidados para este debate Sem Filtro aqui na TV UFMA. E não esqueça de conferir o nosso programa no nosso canal do YouTube e nas nossas mídias sociais pelo link que aparece aí na telinha para você. Vamos lá, um dado da Organização Mundial de Saúde mostra que o suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos. Questões que precisam ser tratadas, por exemplo, nas instituições de ensino, onde esse grupo passa boa parte do tempo. Bom, sabemos que há práticas de atendimentos na área da saúde mental em algum desses ambientes escolares, mas eu quero ir além. Como que a gente pode tratar desse assunto de forma mais participativa e menos estigmatizada nessas instituições fora dos consultórios? Perfeito. De fato, a faixa etária, que os números são mais altos, é entre 15 e 29 anos. Todas as pesquisas, tanto no Brasil quanto no mundo, apontam para essa faixa etária. E o que os estudiosos dessa área nos esclarecem é que é uma faixa etária onde
nós estamos, né, vamos aqui nos colocar nessa situação, estamos em busca de autoconhecimento, na nossa posição no mundo, é momento de escolha de profissão, se eu escolhi certo, se eu escolhi errado. A pressão social é muito grande, né, em todos nós para que a gente tenha sucesso, para que a gente seja praticamente pessoas perfeitas em tudo, né? Bom profissional, bom dono de casa, né? E isso tudo é uma pressão muito grande. Nessa faixa etária, nós já passamos por essa idade, nós sofremos uma pressão muito grande. Então, eu vejo que as instituições escolares, as famílias e todos nós devemos ter uma atenção mais especial com relação aos jovens, né, mostrando exatamente isso, que tudo tem seu tempo. Tem tempo para tudo, a gente tem que ir fazendo as coisas devagar. Hoje, na maturidade, é fácil a gente dizer isso, mas antes, né, quando nós passávamos por esse momento, nós também não ouvimos isso de ninguém. Né? Nós fomos mais cobrados por todos, né, para passar no vestibular, para terminar o curso o mais rápido possível, depois fazer um concurso, ser aprovado, arranjar logo um trabalho. Então, é uma pressão social muito grande. Outra situação entre os jovens, porque que eles passam por isso mais do que qualquer outra faixa etária, além de estarem logo inseridos, né, no mercado de trabalho, eu compreendo que é também a própria sociedade capitalista que nós vivemos, que nos cobra muito o ter, né, valoriza muito o ter e não o ser. Por isso que eu falei agora há pouco da espiritualidade, que é um fator de proteção. É um fator de proteção do autoconhecimento, né, de você não valorizar tanto o que a sociedade cobra da gente, mas aquilo que nos faz feliz de fato, porque cada um é individual e cada um se sente feliz de forma diferente, né? Eu posso me sentir feliz fazendo uma audiência, eu posso me sentir feliz num tribunal do júri, como que é o meu trabalho, mas todo mundo vai se sentir feliz dessa forma? Não, tem gente que se sente feliz surfando. E nós temos que entender isso como natural, compreender que isso é importante, que a sociedade ela precisa de profissionais de todas as áreas, todos são importantes. Eu vejo que com a pandemia, algo importante que ocorreu foi exatamente essa empatia maior um com o outro. Foi muito importante nesse aspecto, né? Em contrapartida, nós temos a questão do isolamento, né? Que agravou o adoecimento emocional de todos, né? Isso, vamos fazer a roda aqui. O debate rodar aqui. Fábio Cabral, vou começar com você. Vamos lá. Eu gosto muito desse tema quando se relaciona com essa questão do isolamento. A promotora falou da questão do capitalismo. Eu queria trazer um pouco para esse momento de isolamento nas redes sociais, né? Porque não se trata apenas de um isolamento físico, né? Muitas vezes o isolamento se dá a partir dessas conexões que se faz pelas redes sociais e que a gente, muitas vezes acredita que está tão preenchido isso, mas muito pelo contrário, o vazio muitas vezes é maior. De que forma isso pode implicar essa relação, principalmente do adolescente, do jovem, com essas redes sociais e de que forma isso pode ser trabalhado nesse sentido de prevenção, né? Trazendo talvez algumas experiências que possam estar em vigência em outros países que trabalham essa questão de prevenção, mais relacionando esse problema do suicídio com a questão, por exemplo, desse isolamento de redes sociais, promotora? Sim. As redes sociais, elas provocam algo muito sério em qualquer ser humano, que a gente também tem que se proteger disso. É a comparação. É nós estarmos ali nos comparando o tempo todo com o que o outro está postando, né, naquele momento, né, que normalmente as pessoas estão postando sempre momentos de felicidade, né? A gente faz isso também. E os profissionais orientam o seguinte, é que nós fiquemos o mínimo possível nas redes sociais. A gente tem que aprender a fazer isso. Nós temos necessidade por motivo de trabalho, mas a gente sabe que dali nós ficamos muitas vezes sem necessidade de trabalho ou de lazer, tem que reduzir. Essa é a verdade. Tem que reduzir. E essa política de prevenção é importante ser falada porque, veja, a informação última da OMS é que os países da Europa e da América do Norte, né, os países da América do Norte, eles diminuíram nos últimos anos os índices de suicídio, trabalhando forte na prevenção. Forte na prevenção. E a orientação maior é exatamente com a diminuição de exposição às redes sociais. Isso tem adoecido muito a gente. Então, a exposição às redes sociais são causas de adoecimento. Nós já sabemos. Se nós já sabemos, nós temos que nos autoeducarmos, né?
para evitar essa exposição por muito tempo, educarmos os nossos filhos, realmente ter um controle com relação aos nossos filhos do tempo de permanência, controlar mesmo. Isso faz parte hoje da educação, é um requisito para a boa educação, diminuir o tempo de exposição dos nossos filhos nas redes sociais, porque nós vamos ali estar preservando a sua mente, o seu emocional e também dar uma orientação nesse momento de esclarecer que nem tudo que está ali, lindo, perfeito, maravilhoso, é aquilo ali, né? Você tem que dar essa orientação para o seu filho. Recentemente, nós observamos um caso que foi muito debatido nas redes sociais, de um jovem, né, que se expôs de uma forma, achou que ia ser bem aceito, não foi bem aceito, ele não soube trabalhar com as críticas e ele se suicidou por isso. Mas aí nós temos que atentar, foi só por isso que ele se suicidou? Com certeza não, mas ali foi o ápice, né, que provocou o suicídio dele, né, provocou esse evento suicídio na vida dele. Mas ele com certeza tinha outros fatores, né, que o tornavam frágil naquele momento, diante dessa situação que foi o ápice. Mas as redes sociais eu vejo hoje como algo que tem que ser muito sério na educação de todos, inclusive a nossa própria educação. Ótimo. Amanda Couto, por favor. Eu queria falar sobre esse tema, justamente sobre esse tempo de exposição nas redes sociais. Inclusive, eu já li uma pesquisa que foi até respaldada até pela minha terapeuta, falando que a cada 20 minutos que você se expõe às redes sociais, ali no Instagram, Facebook, você gera gatilhos de ansiedade e depressão. E isso já aconteceu comigo. Eu busquei ajuda justamente porque eu vi que eu estava tendo picos de ansiedade por estar ali ligada, conectada às redes sociais. E, infelizmente, mesmo as pessoas que têm maturidade, as pessoas que sabem que fazem mal, às vezes a gente está num círculo vicioso ali, que você vai passando, quando você vê, gente, eu estou aqui há 1 hora, eu estou presa nessa rede e não estou conseguindo me desvincular. E isso não faz bem. A gente tem esse autocontrole de buscar ajuda quando é necessário, de procurar, né, pessoas que possam nos ajudar, mas esses adolescentes, que são justamente as principais vítimas de suicídio, nem muitas vezes eles conseguem falar sobre isso. Eles têm essa dificuldade de falar sobre isso, principalmente com os pais. Então, a minha pergunta é como ajudá-los? A gente deve controlar o tempo, mas a gente não sabe o que eles fazem. Os pais muitas vezes estão fora de casa. Eu convivo com vários adolescentes assim ao meu redor. Eu tenho uma enteada de 16 anos, uma enteada de 15, um irmão de 14. Então, assim, é justamente essa faixa etária que a gente fica mais... E também como fazer com que desde a infância as crianças já entendam esses limites, porque a cada dia a gente vai tendo mais ferramentas para se tornar cada vez mais ansioso. O mundo, a gente quer tudo para ontem, a gente quer que as coisas aconteçam rapidamente, né? E a gente se depara com essa pandemia oculta, que é a pandemia de saúde mental. Perfeito, Amanda. Como eu falei agora há pouco, percebo, e não só eu, todos que pesquisam essa área, é realmente uma autoeducação. A consciência nós já temos, a gente precisa colocar em prática. Por exemplo, tem mães e pais que dão logo um smartphone para a criança pequenininho, o bebezinho já está ali olhando aquelas imagens. Então, nós já estamos observando, constatamos que está fazendo mal. Então, a gente tem que corrigir imediatamente isso. Crianças de 5 anos, 6 anos já têm um telefone celular. Para quê? Que necessidade tem de ter um telefone celular? Ah, porque o meu colega tem, porque não sei o quê. Então, a gente tem que realmente fazer uma análise, né, coletiva, digamos assim, de que isso está fazendo mal. Nós já entendemos que isso está fazendo mal. Vamos retornar à leitura das historinhas em casa, ter mais momento com nossos filhos. A gente fala, eu até escrevi uma poesia sobre isso, né? Que é muito fácil falar, mas na hora de praticar é difícil, mas a gente tem que praticar isso, que a gente já sabe que faz bem, que é retornar aquele contato mais próximo com os nossos filhos, né? Os passeios ao ar livre, atividades em contato com a natureza faz muito bem para a nossa saúde. Temos que rapidamente voltar a fazer isso. Por que a Europa diminuiu esses índices? Porque eles já perceberam e então eles estão fazendo isso. Estão tendo mais atividades ao ar livre, nos parques. Aqui, infelizmente, nós ainda estamos na fase ainda de termos os parques, né? Que bom que já estamos tendo alguns parques. Mas isso é muito importante, a gente exercitar realmente o que a gente já sabe que faz bem. Evitar dar um smartphone para uma criança com menos de 10 anos, que nunca vai ficar sozinha longe da gente. A gente vai deixar na escola, vai buscar. Para que eu preciso dar um telefone? Se eu vou estar lá na porta, eu tenho o telefone da escola para ligar, a escola tem o nosso telefone para entrar em contato. Né? Então, são coisas que nós fomos
fomos fazendo naturalmente, achando que era bom, e nós já percebemos que não é bom, que faz mal. Então, é o momento de corrigir. Eu acho que é o momento de fazer uma correção de rota. Né? A questão da exposição aos eletrônicos, de uma forma geral, tem feito muito mal para todas as crianças, para os adolescentes, para nós. Eu quero destacar aqui que os índices de suicídio entre crianças consideradas aí, vamos colocar naquela sem ser o bebezinho, né, que a criança vai de 5 anos aí até 11 anos, né, até 12 anos incompletos, tem ocorrido muito. Eles estão se sentindo só. Tem um vídeo circulando aí nas redes sociais muito bom, que é de uma médica psiquiátrica da área infantil, e ela mostra exatamente a criança implorando por atenção aos pais e o pai ali no telefone celular não tem tempo para o filho. Isso é uma realidade. A gente está diante disso e nós mesmos, muitas vezes fazemos isso, a gente tem que perceber que isso faz mal para os nossos filhos, eles querem a atenção da gente. E a gente precisa dar essa atenção, porque a responsabilidade é nossa de termos colocado essas pessoas no mundo. Então é muito sério isso. Aécio Mack, por favor. Muito bem, a gente ouve vários relatos nas falas da doutora Cristiane Lago, e nas minhas redes eu procuro, de certa forma, falar, sem filtro, a gente está no Sem Filtro, de uma forma mais clara sobre o que é ter ansiedade, o que é já ter passado pela depressão, porque ainda são rótulos, As pessoas, elas ainda têm medo de dizer assim, você está indo aonde? Eu estou indo na terapia. Aí fala baixinho, você está indo aonde? Na terapia. Você está indo na terapia. Por que não falar que você está indo na terapia, É tão bom ir à terapia, Isso para todas as áreas. E as pessoas, elas esperam para ir até o terapeuta, para ir à ajuda psicológica, quando elas já estão num momento muito complicado da vida. E o certo era a gente tentar conscientizar essas pessoas de que a terapia pode fazer parte do dia a dia de qualquer pessoa, com problemas grandes, maiores ou menores, dependendo do ponto de vista de quem está passando por aquele problema. Mas o ponto que eu quero tocar aqui é muito que a gente está falando sobre as crianças, sobre adolescentes, mas a gente também precisa falar sobre a questão do empregador e do empregado. Eu já ouvi muitos relatos e histórias de pessoas que, mas fulano de tal estava tudo bem, ele estava ontem aqui sorrindo do meu lado, mas ele faltou, nossa, ele morreu. Então as pessoas, às vezes, elas estão do nosso lado trabalhando conosco e a gente não tem o discernimento, ou a gente não tem aquele olhar um pouquinho mais apurado, ou até a própria empatia para olhar para aquele nosso colega que está do nosso lado. E a pergunta que eu faço é o seguinte: como que o empregador, ele pode, de certa forma, ajudar esse empregado dentro da empresa? Como ele pode melhorar, implantar políticas para melhorar essa saúde mental dentro das empresas, onde a gente vive num ritmo muito acelerado? Com o passar do tempo, com esse momento da gente trabalhar em home office, a nossa produtividade precisou aumentar e os nossos turnos de trabalho, eles foram estendidos. Às vezes as pessoas estão almoçando ou jantando no momento e elas estão ali trabalhando, acabam não fazendo essa divisão. Mas como um empregador, ele pode ajudar dentro da empresa para melhorar a saúde mental, e melhorando a saúde mental, a gente sabe que o número de suicídio vai diminuir. Exato. Nós chamamos isso de responsabilidade social, das empresas. Elas têm que ter essa responsabilidade social, tanto a empresa pública quanto a empresa privada. E existem várias formas de se fazer isso, de se dar essa atenção maior para o empregado ou para o servidor público. Por exemplo, no Ministério Público foi criado um espaço que é denominado espaço laboral, onde ali você pode ir, você pode fazer no momento do intervalo do seu almoço, você pode fazer descansar, é uma sala muito aconchegante, ouvir uma música, ter aquele descanso para poder retornar ao trabalho. A gente denominou de espaço laboral. Ali também tem atividades que o servidor pode participar durante a semana, de relaxamento, de ensinar a importância de fazer uma yoga, um alongamento, parar para fazer um alongamento. As empresas têm que se preocupar sim com isso. No Tribunal de Justiça, recentemente, eu vi nas redes sociais que foi determinado a obrigatoriedade de a cada 30 minutos que você está sentado digitando, dar uma parada, um direito, para lembrar, tem uma norma. Pare, sai um pouquinho, distrai, para a pessoa não ficar o tempo todo sentado, que isso faz muito mal para a saúde, e inclusive para a saúde mental.
Então, existem diversas formas, né? Isso, nós estamos aqui falando de um campo que ele é extremamente criativo, é um campo realmente de sensibilidade, de empatia. Quando o servidor falta, é ligar e, em primeiro lugar, perguntar por que você faltou, o que está acontecendo, e não já ligar cobrando por que faltou, mas primeiro saber o que está acontecendo, né? Então, assim, são comportamentos simples. Veja que as orientações, tanto das organizações, da Organização Mundial de Saúde, quanto do Ministério da Saúde, quanto de todas as secretarias de saúde estaduais e municipais e dos profissionais da área de saúde, são simples nessa área. Para salvar vidas, no caso de pessoas que estão convivendo conosco no dia a dia, é você ficar mais atento a algo, por exemplo, é uma tristeza diferente do comum, porque todos nós ficamos tristes, mas é algo diferente, a pessoa não está conversando muito, ou a pessoa está expressando frases que parecem que não querem dizer muito, mas dizem muito, que é, eu quero sumir, quero desaparecer, não aguento mais isso aqui. Não pensem que essa frase ela não tem algo relevante. A gente tem que ficar atento. Então, as empresas elas têm aí possibilidades diversas, né, para oferecer mais acolhimento para o seu empregado. E isso vai ser muito importante, inclusive, na produtividade depois, quando você acolhe mais o seu funcionário, né? Por exemplo, no dia do aniversário no Ministério Público, nós temos o direito de não ir trabalhar. No dia do meu aniversário, eu tenho o direito de ficar em casa com a minha família. Olha que coisa simples, mas que tem todo um significado, uma relevância muito grande, porque valoriza o dia do meu nascimento, eu vou estar junto com minha família. Então, nós temos lá uma determinação, que nesse dia nós temos o direito a ficar em casa com a nossa família. Que isso sirva de exemplo para outras instituições públicas e privadas. Ótimo. E com isso a gente encerra o nosso segundo bloco. A entrevistada de hoje é a promotora de justiça, Cristiane Lago. A gente faz um rápido intervalo e volta já já. Estamos de volta para o nosso último bloco. A nossa entrevistada de hoje é a promotora de justiça, Cristiane Lago. Aqui comigo neste debate estão os nossos jornalistas convidados no formato online, diretamente aqui do estúdio da TV UFMA. E lembrando que este programa também está disponível no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais. Bom, nós vimos aqui que o suicídio é uma questão de saúde pública, mas também de ordem sociológica, porque ela nos mostra aí as contradições e desigualdades sociais. A senhora também atua na área de direitos humanos e eu queria saber como é que tem sido essa atuação com os grupos sociais específicos que envolvem, por exemplo, questões de identidade de gênero, porque sabemos que há outros estigmas e violências sofridas por esses sujeitos em razão da sua sexualidade. Exatamente. É um grupo que realmente recorre, infelizmente, muito aos atos de suicídio, exatamente pelo preconceito, né? Eles sofrem o preconceito pela sociedade e muitos sofrem de forma que, infelizmente, recorre a esse tipo de ato. Então, para se fazer a prevenção, veja como a prevenção ela é interessante nesse aspecto. Para prevenir o ato de suicídio desse grupo social, a gente tem que trabalhar a não se ter o preconceito com a escolha da sua sexualidade, a forma de conviver em sociedade. Então, uma coisa leva a outra, né? A prevenção ela é muito ampla, como a gente falou agora há pouco. A gente tem a prevenção, tanto na área, por exemplo, de oferecer uma cidade mais arborizada para a população. A gente tem que fazer um tratamento preventivo nas escolas, de falar mais sobre esse tema, de dizer que você pode procurar ajuda, como nós falamos até então, de que você não tem que ter vergonha de dizer que está com ansiedade, que está triste, que ir ao terapeuta é normal, ir ao psiquiatra é normal. Pode dizer, estou indo ao psiquiatra, isso é normal, um médico como outro qualquer, como um cardiologista, como um endocrinologista. Então, esse grupo social também sofre muito exatamente pelo preconceito, pela não aceitação. A nossa sociedade, infelizmente, ainda é muito preconceituosa, né? Muitos dizem que não tem preconceito, mas na prática, no dia a dia, a gente observa que acontece. E isso machuca as pessoas, né? Machuca de tal forma que as pessoas começam a ter adoecimentos emocionais. E os adoecimentos emocionais, eles podem evoluir, como nós já vimos até então, a um episódio extremo, como é o ato de suicídio. Uhum. Amanda, vou começar com você dessa vez, por favor. Tudo bem, Josi. Olha, a gente está falando aqui de prevenção, né? Que o suicídio tem prevenção. Mas a pessoa, por exemplo, quando melhora esse estado emocional, passa por tratamentos, vai eliminar totalmente o risco de suicídio? Dizem os estudiosos que não.
que tem que ficar sempre atento, sempre atento. Inclusive, aqueles que tentam o suicídio, eles podem voltar a tentar novamente. Inclusive, quando ocorre esse episódio, a atenção maior da família e dos médicos é nas 2 semanas seguintes, tem que ter uma atenção muito especial, né? Isso é uma informação da área médica. Então, você tem que estar sempre se cuidando, sempre observando, né? Se tem um caso na sua família, ter aquele cuidado. Mas eu vejo assim, que tem que ser aquele cuidado com naturalidade, para que aquilo não passe a ser um outro problema para a pessoa que já vem sofrendo a cobrança, a sua própria cobrança. Então, é muito delicado, mas tem que ter uma abordagem multidisciplinar realmente, um preparo emocional da família, de ter consciência também do que está enfrentando, né? Porque muitos demoram para aceitar que estão passando por aquela situação ou que tem um familiar que está passando por aquela situação. Se sentem culpados pelo que está acontecendo, isso não é culpa de ninguém. Como nós já falamos muito aqui, são vários fatores que levam a esse tipo de ocorrência. Aécio Marque? É bem interessante, eu vou ser bem rápido na minha pergunta, mas assim, o que a doutora Cristiane está falando é bem interessante. Mas na prática a gente não vê isso. E ainda mais com o chefe de uma nação que valida todo tipo de preconceito. Durante um tempo, as pessoas elas guardavam os seus preconceitos em relação à condição sexual, opção sexual, à identidade de gênero, ideologia de gênero. Só que no momento que a gente vive onde um cara que está lá na frente ele valida esse tipo de pensamento, fica mais complicado para a gente lutar. Só que a gente não pode baixar a guarda, tem que lutar. Mas eu pergunto para a doutora, o que, por exemplo, a promotoria pode fazer para ajudar essa população a ter mais condições de lutar dentro do mercado de trabalho, a ter mais opções, né? Todas as vezes quando eu olho um LGBTQIA+, exercendo um cargo público, por exemplo, como uma vereadora, ou um vereador trans, como um deputado, eu fico muito feliz, porque é a prova de que essa população é tão importante e tão capaz como qualquer outra. Mas o que o governo, as obras públicas, né, a gestão pública pode fazer para incluir mais essa população? Porque eu tenho certeza que ele se sentindo mais valorizado, mais aceito, incluso, ele pode lutar mais pelos seus direitos e o número de pessoas se suicidando, tirando a sua vida, vai ser menor, porque eu também faço parte dessa classe. Eu sei que eu já ouvi por ser um homem gay, eu já ouvi coisas absurdas dentro do meu casamento. Eu já ouvi coisas assim que dói. E olha que eu tenho um certo discernimento e eu tenho uma certa segurança emocional. Imagina quem não tem, que se sente culpado. Aécio, nós já temos muitas legislações que protegem e que orientam no sentido, primeiro, de que todos somos iguais perante a lei. Não existe nenhuma diferença entre nenhum ser humano. Por isso, exatamente, que enquanto promotora, atuando nessa área de direitos humanos, dentro do Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos, optei por trabalhar esses temas que alcançam todos, independente de cor, de raça, de gênero, que é o direito a uma vida plena e abundante, que é a questão, por exemplo, de prevenção ao suicídio, que independente de qualquer situação pode acontecer, né, com qualquer um de nós. A questão da prevenção às drogas também, que também é um fator de risco. A droga também é um fator de risco para o suicídio. Nós trabalhamos a prevenção ao suicídio, ela alcança todos, a todos, independente de cor, raça, gênero, classe social. Entendendo isso, que direitos humanos é outro aspecto importante que é bom a gente destacar, é o direito de todos nós. A gente tem focado muito nisso, né? Também de tirar esse estigma de que quem trabalha com direitos humanos está defendendo o marginal, está defendendo o bandido, está defendendo somente, muitas vezes, o negro, o LGBT, também ainda tem essa ideia equivocada. Quando a gente trabalha direitos humanos, eu estou defendendo, sobretudo, a vida de cada um de nós, a vida de forma plena e abundante. E com relação à possibilidade de emprego, espaços de emprego para essas categorias, nós já temos as legislações, a gente tem que cobrar quem não estiver obedecendo, né, ser responsabilizado na forma das leis que já existem. E é muito interessante realmente que todos possam ocupar de forma igual, como, por exemplo, as mulheres, né, que até pouco tempo, né, existe um percentual para poder a mulher ser candidata, e hoje em dia a gente já sabe que existe até uma legislação para poder dar espaço para a mulher, para ela poder se candidatar, sob pena de não termos mulheres na política. Né? Veja a que ponto nós chegamos. Sim. Fábio? Vou encerrar com você. Promotora, recentemente a senhora lançou o livro Júri em Poesia. Como é que foi essa experiência? E a pergunta, diante de tudo que a gente discutiu hoje,
Está faltando mais poesia no mundo? Perfeito. Júri em poesia é a forma que eu encontrei para retratar a realidade social dos processos e das próprias sessões do Tribunal do Júri em forma de poesia, para comunicar para a população que, apesar de trabalharmos num ambiente sisudo, nós conseguimos perceber a poesia, principalmente quando a gente vê a possibilidade de réus que querem se recuperar, quando a gente vê ali a possibilidade de que famílias estão se perdoando diante de um crime gravíssimo como o homicídio. Então, a gente acredita ali, através da poesia, que realmente a salvação do mundo não está em ninguém, mas está num sentimento, que é o amor. Falta mais amor, a gente tem que exercitar mais o amor ao próximo efetivamente. Com certeza, com mais poesia, né, percebendo o outro, sentindo a dor do outro, se colocando no lugar do outro, nós realmente conseguiremos avançar e termos uma sociedade mais humana, mais fraterna e com menos episódios de suicídio. Bom, e com isso a gente fecha o programa de hoje, um rico debate sobre direitos humanos, respeito e importância à informação para o combate e preconceito relativo aos temas de saúde mental e suicídio. Quero agradecer novamente a participação da nossa entrevistada, Cristiane Lago, e dos jornalistas convidados no programa de hoje. Por favor, as suas últimas considerações. Eu quero agradecer essa oportunidade, parabenizar a TV UFMA por esse momento. A imprensa tem um papel fundamental na prevenção aos eventos de suicídio, de automutilação, de todas as violências autoprovocadas, fazendo debates nesse formato, com informação séria, de qualidade, para que a população entenda que pode passar por essas situações, mas que deve procurar ajuda e que suicídio tem prevenção. Muito obrigada pela oportunidade. Perfeito, mais uma vez, agradeço pela sua participação, a participação de todos. O Sem Filtro fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e te espero na próxima semana. Até lá!